Olá amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas. Hoje nós vamos falar sobre brigas entre calopsitas. Como eu já falei aqui no canal, eu não gosto de dar solução para o problema das pessoas porque eu não sei a realidade na casa de cada um. E como a gente está lidando com um ser vivo, às vezes uma solução que serve para mim pode não servir para você. Então assim, o que eu gosto de fazer é explicar o porquê do comportamento da ave e aí eu dou algumas dicas do que funciona na minha casa e na casa de alguns amigos. E entendendo um pouquinho desse comportamento, caso a minha solução não funcione, minhas dicas não funcionem, você pode pensar em uma outra alternativa que se adeque melhor à tua realidade. Pois bem, esse vídeo não vai ser diferente, tá? Primeiro, nós vamos falar por que as calopsitas brigam, para depois eu dizer algumas soluções que eu aplico aqui na criação. Hoje eu vou destacar aqui 4 principais motivos para as calopsitas estarem agressivas. Você avalia na sua casa se algum deles faz sentido para você. Se fizer, você pode aplicar as dicas, se funcionar, beleza. Se não funcionar, você pode pensar em outras dicas baseadas no comportamento ou você avaliar melhor por que de repente a tua calopsita está sendo agressiva naquele momento. Então as 4 situações que fazem com que a calopsita fique mais agressiva são a hierarquia, o estresse, o medo e a defesa. Falando um pouquinho de hierarquia, né, ela está ligada à posição social daquele animal junto a outros, tá? Todos os animais têm hierarquia entre eles. É importante a gente entender isso. O ser humano tem hierarquia, né? E as pessoas esquecem que as aves também têm hierarquia. Tem uma ave mais dominante e tem umas aves menos dominantes, que são mais dominadas. Como os animais não conseguem conversar, a maneira de impor essa hierarquia é através da força. Então, muitas vezes, através de brigas. E a gente, como ser humano, como tutores de calopsitas, nós temos que respeitar essa hierarquia. Se você tentar aplicar nos animais, como a gente aplica em casa, eu amo todos os meus filhos por igual e eu tenho que dar tudo para eles por igual, você vai criar briga entre os animais, tá? Então, algumas dicas para você evitar brigas de hierarquia. Dentro da gaiola, você colocar puleiros em alturas diferentes, que os mais dominantes geralmente vão dormir no puleiro mais alto e os outros no puleiro mais baixo e não vai ter briga. Você colocar vários potes de comida na gaiola em alturas diferentes, com cores diferentes, faz com que as aves selecionem. Então o dominante vai selecionar o pote que ele mais gosta, geralmente o mais alto, e as outras aves vão comer nos outros potes mais baixos e aí não vai evitar briga. Brinquedo, atenção, entenda que o dominante ele se declara ali o presidente da gaiola, né? Isso eu estou falando claro quando você tem um gaiolão com várias aves. Se você tem as aves separadas, você não precisa se preocupar tanto com hierarquia, mas geralmente as pessoas têm um gaiolão com algumas aves, né? Aquela ave dominante ela se declarou o presidente da gaiola e você tem que respeitar essa presidência, tá? Na hora de interagir, interaja primeiro com a ave mais dominante e assim por diante. Ele tem que ter os privilégios, ele reivindicou, as outras aves aceitaram e você tem que respeitar isso. Segundo fator que podem causar brigas é o estresse. As aves, as calopsitas em geral, são muito brincalhonas, são tranquilas, trocam carinhos, mas se elas não tiverem uma boa noite de sono, se elas não gastarem energia, se elas não tiverem com que se distrair durante o dia, elas podem ficar estressadas e isso pode gerar briga entre elas. Então, algumas dicas para você evitar que a sua ave se estresse. Primeiro, colocar alguns brinquedos na gaiola e observar se ela gostou dos brinquedos. Algumas pessoas falam para mim, eu botei os brinquedos e elas não brincam. Não gostou dos brinquedos, você tem que mudar o brinquedo, né? E de vez em quando você tem que ir mudando mesmo para poder, mudando a posição dos brinquedos, mudando a posição dos puleiros, mudar a gaiola. De vez em quando você tem que mudar a configuração da gaiola para ela parecer que está num ambiente novo e assim ela não ficar entediada. Outra coisa importante é não entulhar a gaiola. Se ela estiver num espaço muito apertado, que ela começa a se mexer, esbarrou o rabo no puleiro, no pote de comida, desceu, bateu a cabeça num brinquedo, isso estressa a ave, ficar num lugar confinado, né? Outra coisa também, elas precisam gastar energia. No brinquedo ele gasta energia mental, mas precisa gastar energia física. Então é legal você soltar, se você não tem uma gaiola muito grande que elas possam voar, soltar de vez em quando as calopsitas em casa, lembrando de fechar janelas e portas independente se ela tem asa cortada, tá?
E é legal elas voarem de um lado para o outro, né? A Jinx, por exemplo, tem a asa cortada, eu boto às vezes ela no dedo e fico exercitando ela de cima para baixo. Eles precisam gastar energia. Energia acumulada gera estresse. E outra coisa também muito importante é o sono, tá? As aves têm que ter uma noite de sono tranquila. Deu 6 horas, começou a anoitecer, você vai ver que elas já começam a ficar irritadas, começam a piar e deitam. E sobe no puleiro para dormir. Você tem que respeitar esse horário até o amanhecer. Não dá para ficar de noite, gente transitando, acendendo a luz onde elas estão. A gaiola perto de animais que ficam transitando de noite, gato, cachorro, perto de televisão, criança, não dá. Deu 6 horas, recolham as aves para um banheirinho, para algo que ninguém vai lá mexer nelas, ninguém vai atrapalhar. Claro, se você precisar ir uma vez ou outra, não tem jeito. Mas no dia a dia, que elas consigam dormir de 6 horas da tarde até as 5 da manhã, mais ou menos, que é a hora que elas acordam, um sono contínuo, que não seja um sono que seja interrompido, porque isso deixa as aves extremamente cansadas e estressadas. Terceira coisa que a gente vai falar aqui é o medo, tá? Não é porque uma calopsita reconhece outra ave como da mesma espécie que ela não vai ter medo dessa outra ave, né? Se você trancar num quarto 2 pessoas que não se conhecem, elas vão ficar desconfiadas. Pô, você não sabe o que a outra pessoa é, se ela é agressiva, se ela é maluca, você não sabe. E a ave pensa a mesma coisa. Pô, quem é essa outra ave aí? Será que ela vai me bater? Será que ela é boa? Então, ela fica com medo quando você junta 2 aves. E esse, na verdade, é um dos principais motivos de brigas assim que as calopsitas se conhecem. Então, para evitar isso, essa questão do medo, né? Primeiro, quando você chegar com uma ave nova, você tem que ter aí um tempo de adaptação. Aqui no canal, na playlist, Cuidados Básicos, se eu não me engano o nome da playlist, acho que é isso mesmo. Cuidados Básicos sobre calopsita. Tem ali a chegada do novo amigo, que é o que fazer na primeira semana. A ave está estressada, ela tem que ter um tempo para ela reconhecer o ambiente. Não dá para você interagir com ela, querer que ela interaja com outra ave nos primeiros dias. De repente ela nem coma nos primeiros dias, então assim, dá o tempo dela com calma, tá? A calopsita vive 20 anos, não vai ser uma semana esperando o tempo dela que você vai perder aí de interagir. Então, uma dica para que as calopsitas não briguem, principalmente para essa questão de medo de uma da outra, né? E você ir aproximando aos poucos. Chegou a ave já se adaptou com a casa, já fez a quarentena, você aproxima uma gaiola da outra, deixa as aves se reconhecerem durante alguns dias, não são minutos, tá? Às vezes eu falo as coisas aqui e eu não dou tempo, e as pessoas, é engraçado como cada um pensa de um jeito, né? Umas pessoas deixam 2 semanas e outras deixam 15 minutos. Não, são dias. É um indivíduo que ela não conhece, ela vai reconhecer esse indivíduo e isso demora, isso leva tempo. Quem é esse indivíduo e tudo mais. Se você puder apresentar elas fora da gaiola, melhor, porque se rolar uma briga, uma consegue fugir, né? E aí quando você vê que elas estão realmente interessadas, próximas, você pode, de repente, experimentar, juntar elas na mesma gaiola e ver como é que fica. E falando de defesa, nesse caso, tá ligado exclusivamente à reprodução, né? Porque eu já falei de defesa relacionada a medo. Todos os animais já nascem com esse instinto e sabem da importância da reprodução para você perpetuar a espécie. Com as calopsitas não é diferente. Como o pai e a mãe cuidam dos ovos e dos filhotes, os dois defendem o ninho, os ovos e os filhotes com a maior agressividade que eles puderem. Nessa época, as aves ficam muito agressivas, elas ficam agressivas com nós, tutores, muitas vezes, e com outras aves. Então, é normal surgir briga entre macho e fêmea, né? Eu já mostrei aqui também nos vídeos da criação umas aves machucadas de brigas entre machos e fêmeas. Bom, eu acredito que com o vídeo de hoje já deu para dar aí uma ideia, né, sobre briga de calopsitas. Você talvez já consiga descobrir o motivo pelo qual a sua calopsita está brigando, as suas calopsitas estão brigando, né? Lembrando que eu estou falando de calopsita, algumas outras aves já são mais agressivas e territoriais por natureza, tá? Já falei um vídeo sobre isso, sobre criar aves de espécies diferentes, dá uma procuradinha aqui no canal que você vai achar. Porém, existem alguns indivíduos, lembra que estamos falando de indivíduos, seres vivos, existem alguns indivíduos que são sim mais estressados, mais agressivos e pode ser que seja o caso da sua calopsita. Lembrando também que 2 calopsitas não têm obrigação de se gostarem, tá? Assim como os seres humanos às vezes não gostam um do outro, as aves também pode acontecer isso. Então, eu tenho um macho e uma fêmea, eles vão formar um casal? Não. Eu tenho 2 machos, eles vão brigar?
Não. Duas fêmeas? Não. Né? Mas pode acontecer de uma calopsita específica não gostar de outra e elas sempre brigarem por causa disso. Brigas são normais, tá? Não precisa se preocupar. Geralmente as brigas de calopsita não são brigas que a gente precisa se preocupar, né? Que machucam. Mas se estiver acontecendo, se elas estiverem brigando e se machucando, sim, você precisa separar elas, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem não é inscrito no canal pode se inscrever aqui e ativar o sininho das notificações. E dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo. Tem muita gente me perguntando sobre coisas que está na descrição do vídeo. A descrição é o que eu escrevo aqui embaixo do vídeo, dizendo quem são os nossos parceiros, dando o contato de cada um, dando o meu Facebook, que tá lá, se alguém quiser me solicitar a amizade no Facebook, tá? Tá tudo escrito aqui na descrição, tá bom? Muito obrigado, até a próxima!